mãe sempre foi um sonho pra mim, assim. Eu não consegui imaginar o meu futuro sem pensar em casar e principalmente ter meus filhos, né? A gente sempre escuta as pessoas falarem, as mães falarem que você só vai descobrir realmente o que é amar uma pessoa quando você for mãe. E eu nunca entendia isso. Um filho é a prova que Deus não desistiu da gente. Não existiriam crianças no mundo mais se a humanidade não tivesse solução. É um amor, né? Inexplicável. É uma das melhores realizações que eu tenho na minha vida. Era meu sonho ser mãe, né? O meu primeiro filho, eu fui mãe com 19 anos. E depois eu esperei bastante tempo para ter o segundo filho. O terceiro filho foi uma surpresa. Foi o Papai do Céu mesmo que mandou pra gente, assim, dizendo, olha, vocês precisam de mais um membro. Eu planejei ter o primeiro filho, né? Então, ele foi muito esperado, né? O Bento foi muito esperado. E depois que nasce, realmente nasce a mãe ali junto. Eu já pensava em ser mãe, mas eu sabia que na condição que eu tinha de ficar em São Paulo, trabalhando em São Paulo e morando em São José, eu não teria como ser mãe. Eu me lembro que meu marido me levava para o ponto de ônibus às 4h30 da manhã e me buscava de volta às 8 da noite. Isso se não chovesse, se não alagasse, se não tivesse trânsito. Quantas vezes eu fiquei em São Paulo, na casa de uma prima ou em um hotel, porque eu não conseguia voltar para casa. Então eu tinha certeza que eu não queria essa vida com um filho. Meu primeiro filho eu tinha criado numa época assim muito difícil, trabalhava quase 3 turnos, 2 empregos, então não planejava, né, ter um outro filho logo. Eu trabalhava numa outra empresa, né, quando eu decidi, né, ser mãe, e na época eu trabalhava em outra cidade. Então foi difícil assim pra mim, né? Você precisa estar perto, você precisa acompanhar. Não é só ter o filho por ter o filho, né? É ter o filho pra você criar, pra você ter o cuidado. E eu queria ter tempo pra isso. A gente imagina o que é, mas a gente não tem noção. Não dá pra explicar, assim. Você deixa de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje você fala, olha, Luísa, você precisa fazer isso por conta do Bento e do Dante. Eu vou deixar de fazer. Então, quando eu encontrei a ADM e a ADM me aprovou no processo seletivo, foi quando eu realmente vi que esse sonho ele poderia se tornar realidade. Eu entrei na ADM em novembro de 2017, que foi a primeira luz de falei, nossa, em algum momento eu vou poder ser mãe porque agora estou em São José. Eu fiquei 7, 8 meses como analista de negócios, que foi quando eu engravidei. Um dia antes de eu entrar de licença maternidade, o meu chefe, que era o Wanderson na época, ele falou assim, Renata, você me desculpa, mas você não pode mais vir pra aqui, pra empresa, né? Você quer trabalhar, você trabalha da sua casa, você vai fazer o home office. Daí na sexta-feira, véspera de eu começar o home office, o Wanderson ele me chegou com uma carta de promoção pra supervisora, né, ainda da área de crédito. A minha reação foi, você tem certeza do que você tá fazendo? Porque você sabe que eu vou sair de licença maternidade amanhã, né? Você sabe que você tá me pedindo pra trabalhar de casa e que eu vou ficar 5 meses fora. Mas é isso mesmo? Você tá me promovendo? Ele falou, é isso mesmo. Então por um momento eu falei, nossa, acho que ele deve estar louco, né? Em 2019 eu era analista de treinamento. Eu atuava dentro do setor de qualidade, que fica dentro de operações. E tinha uma oportunidade para coordenar a área de qualidade, né? Eu sabia que tinha vaga e era uma grande oportunidade ali de crescimento, um grande desafio também. E eu lembro que eu fui conversar com a minha gerente, né, um pouco assustada, preocupada. E aí a pergunta dela foi, tá, mas o que isso muda, Dani? O que vai mudar? Eu falei, eu tô grávida. Ela falou, tá, mas o que isso vai mudar? Eu falei, não. Ela falou, você vai deixar de fazer o que você faz, né? Você vai querer sair da DM? Me explica. Eu falei, não muda nada, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Ela falou, então. Eu fui promovida em janeiro de 2019 e em junho o meu bebê ia nascer. Então eu tava com 4 meses, mais ou menos. Eu descobri que eu estava grávida em agosto e eu saí de licença maternidade em abril de 2014.
Quando eu voltei, eu sabia que existia uma hipótese de se criar uma nova empresa, que esse meu gerente na época assumiria, mas não tinha nada formalizado. E na véspera, né, como toda mãe, saindo para trabalhar, eu me lembro de sentar do lado do berço do meu filho e chorar muito, explicando para ele por que eu precisava ir. Porque eu sempre tive certeza que eu voltaria a trabalhar depois da licença maternidade, porque trabalhar é importante para mim. Então, na conversa com ele, eu expliquei para ele, eu falei, filho, a mamãe vai trabalhar, porque a mamãe precisa disso para ser feliz. E para você ser feliz, eu preciso estar feliz. Fui pro trabalho. Quando eu cheguei lá, esse meu gerente me chamou numa sala e falou assim para mim, olha, eu tenho 2 notícias para você. A primeira é que eu tô saindo para fundar essa empresa do grupo da DM Card. Eu vou levar 2 pessoas da equipe comigo e você vai assumir o marketing todo. No dia, literalmente no dia que eu cheguei, eu recebi essa notícia na salinha, assim, logo de manhã. Eu cheguei a uma época querer ter o segundo filho, mas eu tava num momento, assim, na DM de carreira muito bacana e com alguns receios, né? E eu acabei engravidando do Dante, assim, meio sem querer, né? Eu já conhecia a DM pelos valores, pelo jeito de cuidar, já sabia de outras histórias de mulheres grávidas, mas a gente fica com aquele receio ainda, né? E acaba sendo um freio na barriga quando você vai contar pra sua gestora, né? E eu lembro, assim, como se fosse hoje eu indo contar pra Letícia, né? E aí eu cheguei, falei pra ela, comecei a chorar, porque a gente já tava na pandemia e ao mesmo tempo eu falava, nossa, mas, né, por que agora e pandemia e eu tão bem na DM, com um monte de desafio, e eu contei pra ela, e eu lembro de uma frase que marcou muito, que ela falou assim, Lu, nada vai mudar na sua história, no que a gente tem planejado pra você aqui dentro, por conta da sua gestação. Isso foi aí mais ou menos em junho, julho, né? E quando foi em final de setembro para início de outubro, foi quando ela me chamou e me fez o convite, né? Queira ou não, foi um dos convites que eu esperava muito em questão de carreira, né? Eu sempre tive vontade de poder fazer gestão de pessoas. Mas eu nunca esperava que isso ia acontecer no meio de uma pandemia e grávida. Eu fui pega bastante de surpresa, né? Em nenhum momento na DM eu senti nenhum preconceito por conta da minha condição, né? Nenhuma pressão, mas a gente sabe que normalmente no mercado é difícil a gente ver empresas promovendo gestantes, ver empresas contratando gestantes, né? Porque é sabido que essa pessoa vai ficar um tempo fora. Sabe que a empresa lida assim, sabe que as pessoas são assim, mas quando é com a gente, às vezes fica uma insegurança, né? Eu me lembro que quando eu contei pro Denis, que é o presidente da empresa, que eu tava grávida, a gente tava num shopping, eu voltei e ele me chamou na mesa dele. E quando ele me chamou, ele me entregou um envelope onde tinham 3 sapatinhos. E ele falou pra mim, Sandra, você vai assumir a maior missão da tua vida agora. A DM ela é muito humana. Eu acredito que muito disso é por conta do Denis, né, que é o fundador, e que ele traz isso com ele mesmo. Mas a gente vê isso incorporado na empresa como um todo. Assim, uma das conversas que eu tive com a Sandra, nossa diretora, ela falou assim pra mim, Dani, se algum dia você tiver alguma dúvida sobre uma decisão que você tenha que tomar sobre a empresa ou que vise alguma questão financeira ou cuidar de uma pessoa, a sua opção seja cuidar de uma pessoa, né? Já tava no final agora da gravidez, né, do Dante, e aí eu recebi uma mensagem da minha gestora, olha, eu gostaria que você se programasse. Então, numa consulta ou num exame, você vai, por exemplo, na consulta e fica o resto do dia para resolver as coisinhas do Dante, comprar as coisas, que eu sei que isso demanda tempo. Falei, pô, eu lembro que eu mandei pra minha mãe, assim, falei, mãe, isso existe? Quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma cirurgia na mama. E eu tinha muito medo de não poder amamentar. Mas eu queria dar o meu melhor para conseguir amamentar minha filha, sabendo que eu tinha condições um pouco adversas, né, para isso. E quando eu voltei para a DM, eu sabia que eu não poderia guardar a amamentação só para quando eu estivesse em casa, porque ia reduzir a quantidade de produção de leite e eu não ia conseguir seguir com esse sonho. Quando eu voltei, eu conversei com o meu chefe e eu falei para ele que ele era um sonho meu.
E eu levava a bomba de leite, tirava leite 3 vezes por dia, guardava, mandava pra ela pra escolinha, e foi assim por muito tempo. E até hoje eu amamento, e é por conta da DM ter me permitido ter esses momentos. Não foi a única vez que aconteceu, então também você começa a ver que isso está muito enraizado, isso já é a cultura, isso é o jeito de ser DM. As pessoas falam assim, como você faz a cultura da empresa? Você não faz a cultura da empresa. Você apenas divulga e vive a cultura. A cultura vem com a fundação da empresa, com o fundador, com a pessoa que criou aquilo. A DM, ela tem um propósito que é muito real. Quando a gente fala que valoriza as pessoas sem deixar ninguém para trás são os meus filhos, entendeu? Não é só quem tá lá dentro. Então, é natural. Não deixar ninguém para trás é você cuidar das pessoas o tempo todo. E ser cuidado também. Quando você tem à frente a principal figura da empresa, dizendo que mães, os filhos de vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês, pais, a mesma coisa. Então, quando esse discurso existe e ele é vivido, as coisas acontecem naturalmente. Você consegue ser mãe, né, trabalhando, entregando, e eu acho que isso faz até a gente ter uma confiança ainda maior com a empresa e querer trabalhar ainda mais, querer fazer ainda mais. Então, quando eu sei que eles precisam de mim, eu tenho essa flexibilidade para parar, para cuidar deles, para dar atenção. Então, esse equilíbrio é muito importante, né? Então isso é uma mensagem incrível, e eu acho que é por isso que muitos colaboradores, inclusive eu, a gente tem paixão pela empresa e por trabalhar na DM. Então a gente dá o máximo todos os dias, porque a gente se sente reconhecido com as ações que a empresa faz. Eu acho que é o momento que a gente é vista como profissional, né? Então, o que a Luísa tem como profissional para entrega, para contribuir para a DM, independente do que está acontecendo, independente dela ficar 4, 5 meses fora. A gente valoriza pessoas. Se elas estão grávidas, ótimo. Se elas são mães, ótimo. Mas a gente não faz escolha baseada nisso, né? Então, as pessoas perguntam, mas vocês promoveram uma pessoa gestante? Não, a gente promoveu uma pessoa. Gestante é um estado, né? Se as pessoas soubessem o quanto a maternidade nos faz melhores, com certeza o mundo se abriria muito mais para mulheres, assim. Quem era a Luísa antes do Bento, né? Porque eu não consigo imaginar a minha vida sem ele e sem o Dante agora. Eu não sei como seria a minha vida se eu não fosse mãe hoje. Eu não consigo nem pensar como que era a minha vida antes, né? Tudo que eu faço, tudo que eu estudo, tudo que eu busco é em função deles, é por eles e para eles. É difícil dizer o quanto é gratificante ser mãe. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Eu não abriria a mão da minha carreira pela maternidade, mas a maternidade com certeza é a minha maior missão de vida, né? Formar meus filhos, fazer deles pessoas corretas, pessoas do bem, melhores do que eu, é o meu princípio absoluto. Então, se a empresa não me proporcionasse isso, eu não abriria a mão da minha carreira, mas eu abriria a mão dessa empresa. Eu procuraria por um lugar onde eu pudesse exercer essas 2 funções com maestria. Se não fosse pela DM, se não fosse o fato de eu ter conseguido um emprego aqui, eu não sei se eu seria mãe hoje. Não sei mesmo.